Voltando aqui, nem peguei água. Não, depois eu tomo água. Vamos perder a toada aqui não. Beleza, pessoal? Estou gravando essa aula aqui no dia 16 de maio de 2020. Professor Bruno de Castro, para a turma de Processo Penal 2, o Nick Ari Coelho, em razão aí da suspensão das atividades por conta do coronavírus. Beleza? Obviamente, a aula aqui, essa gravação é muito mais enxuta, não tem a dinâmica de uma aula, não tenho perguntas, eu estou aqui no meu escritório às 20h10, ninguém, tudo isolado, somente eu. Então não tem essa dinâmica e o vídeo tem que ficar menor também para não ficar cansativo, ok? Vamos lá. Falamos no vídeo anterior sobre a questão das testemunhas, agora vamos falar do reconhecimento de pessoas. Artigo 226 do CPP. Abre o seu CPP aí no artigo 226. O que é o reconhecimento de pessoa, pessoal? Reconhecimento de pessoas e coisas, melhor dizendo. É um reconhecimento formal que normalmente uma vítima faz de um acusado, tá bom? Então, eu tenho que ocorreu a prática de um roubo, por exemplo, tá bom? E a pessoa foi presa em flagrante na modalidade de perseguição, tá joia? Eu acabo de ser vítima de um roubo, ligo para a polícia e falo as características da pessoa. A polícia sai em perseguição, prende a pessoa em flagrante, fala as características da moto da pessoa. Tá joia? E se você chega na delegacia para fazer esse reconhecimento de pessoa, o que você vai fazer? O que você tem que fazer e como que deve ser esse procedimento? O artigo 226 fala como que deve ser esse reconhecimento. Primeira situação, a pessoa que for fazer o reconhecimento, antes de fazer o reconhecimento, tem que descrever a pessoa que será reconhecida, tá bom? Então, eu tenho que descrever que a pessoa que cometeu o roubo, ela tem 1,75 m, é de cor parda, olhos castanhos escuros. Então, eu tenho que fazer uma descrição, cabelo baixo, cabelo alto, tem que dar uma descrição, beleza? Se possível, deverá ser colocado ao lado de outras pessoas parecidas. Há uma discussão aqui na doutrina, porque se você olhar o inciso segundo fala assim: a pessoa cujo reconhecimento se pretende será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Esse, se possível, se refere à necessidade de colocar outras pessoas ao lado, ou esse, se possível, se refere à necessidade de colocar pessoas semelhantes ao lado. E Renato Brasileiro, se não me engano, ele nos ensina que o se possível está relacionado a colocar pessoas semelhantes, tá bom? A colocar pessoas semelhantes, porque é obrigatório você colocar outras pessoas do lado, beleza? Não pode ter um reconhecimento pessoal se não tiver outras pessoas do lado, porque senão fica muito fácil, né? Quem já foi vítima de roubo, que já teve algum parente de roubo, eu mesmo já acompanhei familiares meus vítimas de roubo. A pessoa acaba de ser vítima de um roubo, vai para uma delegacia, aquela pressão toda da delegacia, tá joia? Acabam de prender a pessoa, aí coloca uma pessoa lá sozinha para ser feita o reconhecimento. Então é um reconhecimento que não tem tanta credibilidade, não tem tanta idoneidade, não dá uma robustez naquele reconhecimento. Então o ideal é você colocar ao lado de outras pessoas, se possível, pessoas semelhantes, tá bom? Beleza? E daquilo ali, se houver alguma intimidação, o 226 fala, pode ser feito de forma isolada, e daquele reconhecimento pode ser feito um auto pormenorizado. Beleza? Reconhecimento fotográfico é aceito para fim de condenação? Sim, você pegar o HC 238577 do STJ, pode ser utilizado sim como elemento para fim de condenação, não isoladamente. Se eu só tenho reconhecimento fotográfico isolado, é uma fragilidade probatória, artigo 386, inciso 7º do CPP, beleza? Agora, se eu tenho o reconhecimento fotográfico, mais alguns outros elementos probatórios, uma prova testemunhal, por exemplo, aí, eu posso utilizar ele como elemento idôneo para poder efetivar a condenação. Ok, pessoal? Reconhecimento de pessoa, artigo 226. Acareação. Passamos aí, falamos agora de acareação. O que é acareação? Já ouviram falar de acareação? Olha lá o 229, o que é acareação. Lá não fala o que é acareação, mas fala
como que pode ocorrer a cariação, em que momento, ou quem que pode fazer a cariação. Beleza? A cariação nada mais é do que colocar uma pessoa na frente da outra, colocar uma pessoa frente a frente com outra, beleza? Ah, tá, uma testemunha A tá falando que o réu tem tais características, a testemunha B tá falando que o réu tem outras características, tá bom? Há um conflito gritante entre os que as testemunhas estão falando. Então vamos colocar uma testemunha na frente da outra para ver quem está mentindo ou quem está falando a verdade, tá bom? A cariação ela pode ser feita entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado, testemunhas e ofendido, entre os ofendidos. Então pode ocorrer a cariação entre todo mundo. Está lá no artigo 229. Ó que interessante. A divergência tem que ser sobre fatos e circunstâncias relevantes, tá bom? Sobre fatos e circunstâncias relevantes. Se tiver divergências que não tem relevância nenhuma para o processo, você não vai fazer a cariação. Vai uma testemunha abonatória. Eu esqueci de falar no outro vídeo o que é testemunha abonatória, mas já deixa gravado aí. Testemunha abonatória é aquela testemunha que vai falar bem do acusado, tá bom? Não tem conhecimento dos fatos, mas vai lá falar que a pessoa é um pai de família, tem 4 filhos, é casado, é trabalhador, beleza? Isso é testemunha abonatória, é para abonar, para dar uma amenizada na situação do fato que foi cometido, beleza? Então, a divergência precisa ser sobre circunstâncias relevantes. Então, se eu tenho uma testemunha abonatória, uma testemunha abonatória A fala que o réu é um excelente pai de família, entendeu? Excelente pai de família e por isso ele não cometeria esse crime. Aí vem a outra testemunha e fala que o réu não é um bom pai de família. Então o que isso tem relevância para os fatos? Não tem nenhuma relevância. Então não há uma divergência substancial, uma divergência interessante para o processo. Então não tem que fazer a cariação entre essas duas testemunhas. Somente a cariação para aquilo que for importante. Beleza? Trabalhamos aí reconhecimento de pessoas e a cariação. Um abraço a todos.